Vamos resolver agora a questão 40 do vestibular da UniOeste de 2019. Uma empresa possui 10 diretores, dos quais 3 são suspeitos de corrupção. Foi resolvido se fazer uma investigação composta por uma comissão de 5 diretores da empresa. A única condição composta é que a comissão de investigação selecionada tenha a maioria de diretores não suspeitos. Selecionada ao acaso uma comissão para apuração das suspeitas formadas por diretores desta empresa, é correto afirmar que a probabilidade de que esta comissão atenda à condição imposta está no intervalo. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a probabilidade de, se eles selecionarem ao acaso uma comissão de 5 diretores, essa comissão atender ao que foi imposto. E o que foi imposto? Que a maioria dos diretores não deve ser suspeitos. Então, o que eu tenho? Eu tenho basicamente aqui probabilidade, eu sei que probabilidade são os casos favoráveis sobre os casos totais. Os casos totais aqui são todas as combinações possíveis dos diretores, incluindo aqueles onde a gente tem aqueles suspeitos como maioria, certo? Então aqui a gente calcula os casos totais sem restrição alguma. E aqui os favoráveis, eu sei que os favoráveis vão ser o quê? Vão ser os casos totais menos os casos onde esses 3 diretores são maioria, ou seja, onde os 3 estão incluídos. Por quê? Porque se você tem uma comissão de 5, qual que é a quantidade que é maioria? 3. Então, para que a gente tenha uma comissão que não atenda, a gente tem que ter os 3 suspeitos dentro da comissão, e é justamente isso que a gente vai buscar. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, os casos totais. Os casos totais, como é uma comissão, a gente sabe que comissão é sempre combinação. Então é importante lembrar, comissão é sempre combinação. Então vai ser uma combinação de 10 diretores no totais, agrupados 5 a 5, destacando que são comissões de 5 diretores. Sendo assim, resolvendo, vai ficar 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial. Esse 10 fatorial desce até o 5, então tu vai ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E isso aqui divide por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes o 1 que é neutro e multiplica por 5 fatorial. Sendo assim, pessoal, o que a gente faz? Esse 5 simplifica com esse 5, 2 vezes 4 simplifica com 8, 3 simplifica com o 9, fica 3, e o 5 simplifica com o 10, ficando 2. Então, tu vai ter o quê? Tu vai ter 2 vezes o 3, esse 3 também multiplica um 7 e multiplica o 6. Eu sei que 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 6, 36, 36 vezes 7 é 252. Então a gente tem 252 casos totais. Agora falta a gente identificar quantos são os casos onde a gente não tem os diretores suspeitos como maioria. Então o que eu sei? Eu sei que os favoráveis vão ser o quê? Vão ser 252 menos suspeitos maioria. Como que a gente identifica os casos onde os suspeitos são maioria? Totalmente simples, pessoal, não precisa se preocupar. Suspeitos maioria é o quê? Eu sei basicamente que nos nossos 3 casos, eu vou ter aqui diretor 1 corrupto, diretor 2 corrupto, diretor 3 corrupto. A ordem não importa, certo? O que vai acontecer? Se a ordem não importa, a gente não precisa permutar os 3. Sendo assim, vai sobrar 2 cadeiras. E para essas 2 cadeiras, a gente tem o quê? A gente tem os nossos outros 7 diretores sobrando, porque são os 7 que não são suspeitos de corrupção. Então, para a gente saber os suspeitos maioria, o que eu faço? Vai ser uma combinação de 7 que sobraram, 2 a 2. Então, vai ser 7 fatorial, que divide por 2 fatorial, 7 menos 2 é o quê? É 5 fatorial. Então, o 7 desce até o 5, vai ser 7 vezes 6 fatorial, 6 fatorial não, 5 fatorial. Isso divide por 2 fatorial, que é 2, que multiplica 5 fatorial. Sendo assim, o que eu vou ter? Eu vou ter basicamente esse 5 fatorial, deixa eu pegar o azul na verdade, esse 5 fatorial simplifica, 2 simplifica com o 6, fica 3. 7 vezes 3 é o quê? 7 vezes 3 é 21. Sabendo que 7 vezes 3 é 21, eu já consigo identificar quantos são os favoráveis. Vai ser 252 menos 21. 52 menos 20 é 42, 32. 32 menos 1 é 231. Então, 231 são os favoráveis, que são aqueles onde a gente não tem nenhuma comissão com o suspeito sendo maioria. Então, a nossa probabilidade vai ser o quê? 231, que divide por 252. Isso aqui é aproximadamente 0,91. Se é 0,91, ele está no intervalo da alternativa E, que é 0,90 a 0,99.
Então é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 40 do vestibular da UniOeste de 2019. Se você ficou com alguma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.